Vamos de review do episódio Nag deste mês. Nós temos o Nag levantando algumas questões e essas questões com certeza fazem sentido com o que nós estamos vendo na obra principal. O Nag, ele tinha a meta de viver hypado o tempo todo. No entanto, a gente sabe que ele não conseguiu essa meta e eu vou tentar explicar o porquê com o meu entendimento desse capítulo. Você pode deixar a sua interpretação aí embaixo nos comentários e na descrição você pode conferir redes sociais, Discord e tem também mangás em promoção. Curta e compartilhe o conteúdo, rapaziada. Bora pra este capítulo que abre com Mikajireu driblando Kurona Hanze. Só que o Mikajireu agora ele começa a despertar um pouco as habilidades de cópia dele. O Mikajireu, ele começa a usar os movimentos que ele acabou de ver em campo a favor dele, com ele mesmo usando aqueles movimentos, fazendo aqueles movimentos, e isso impressiona o Kurona e o Kurona entende que ele acabou de fazer esse movimento e o Mikajireu copiou perfeitamente, e o Kurona fica, pô, você é bom, e certamente nós temos o foco agora do Mikajireu tentando buscar o gol por conta própria, tentando buscar a sua verdadeira essência, a sua verdadeira cor dentro de campo. Fora isso, nós temos o lado do Nag, onde o Nag está enfrentando os 5 globais. E aqui é muito interessante, porque o Nag ele manda muito bem. Ele consegue se livrar do Dada Silva, ele consegue se livrar do Pablo Cavazos, ele consegue se livrar do Adam Blake, ele consegue se livrar desses camaradas todos. Mas não só isso, o Nag, quando ele parte pra cima desses caras, ele toca a bola pro Zantetsu e pede pro Zantetsu devolver. E o Zantetsu acaba devolvendo e ele se livra da marcação desses camaradas. E isso é muito legal, porque a gente não viu em momento nenhum dos jogos que nós estamos ali meio que vendo, no caso seria o jogo do Itoshi, nós não vimos ninguém, cara. Ninguém conseguindo bater de frente contra esses camaradas. Por exemplo, o Tokimitsu na força. Ele perdeu o Arijubei na impulsão. Ele perdeu o Rin em toda a questão de qualidade, leitura de jogo e tudo mais. Ele perdeu, o Isaac perdeu. Na velocidade não tem como competir por conta do Loki. Só que o Nag ele competiu. O Nag ele conseguiu ali fazer alguma coisa. Certamente, né? Tem o Rin e o Shidou que acabaram marcando um gol. Tem essas questões também. Mas no mais, o Nag ele conseguiu fazer algo que talvez nenhum outro tenha conseguido, assim como Itoshi e Shidou fizeram os gols que ninguém mais conseguiu fazer. Bem interessante isso, né? Ele acaba limpando os jogadores, só que na hora de chutar nós temos uma surpresa, mas calma lá, porque nós vamos voltar pro lado do Mikajireu, o Mikajireu que toca a bola, e quando ele toca a bola pro Igarashi, ele pede pro Igarashi devolver pra ele, como se o Mikajireu fosse o Shidou. Afinal de contas, o Igarashi tá muito preso ao Shidou, que é o camarada que carregou ele até essa partida, esse 4 versus 4. O Mikajireu ele começa a passar e o Mikajireu ele começa a se comportar de uma maneira já diferente, talvez respondendo já aos impulsos que o Shidou fez o primeiro gol dele, aquele gol que aconteceu no capítulo anterior. E o Mikajireu, quando ele começa a receber a bola do Igarashi, o Shidou, ele já começa a ficar maluco, porque ele entende o que está acontecendo. Ele entende o que ele está vendo. Ele está vendo basicamente o movimento dele mesmo. Ele está vendo alguém replicar o gol que ele acabou de fazer. Isso é muito legal e nós temos uma scan sensacional do Ureu, cara. O Ureu, ele é um craque de bola, cara. Ele é muito bom. E aqui é interessante porque nesse momento a gente tem o Nag evoluindo. O Nag buscando o hype, buscando evoluir e entender as coisas. O Ureu também. A diferença é que pós isso, o Ureu continuou. O Nag não conseguiu mais continuar. E o Ureu marca um golaço numa scan assim fenomenal, cara. Uma scan muito foda e o Ureu finaliza a partida. E agora sim, rapaziada. O Ureu, ele tomou 3 gols do Kurona e seu time do bairro, rapaziada. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, né? Mas enfim. Agora, depois que o Nag ele passa de todo mundo, voltamos agora pro Nag. O Nag ele passa de todo mundo e ele vai chutar pro gol pra fazer um gol. Só que o Loki ele impede o Nag de marcar. E é muito interessante porque o Nag ele não tinha visto o Loki. E o Nag ele entendeu que o Loki ele é tão rápido que ele deu a volta fora do campo de visão dele pra evitar isso que tá acontecendo.
Isso é sensacional, cara. O Loki é muito rápido, é o deus da velocidade. E o próprio Nag, ele fala que isso é uma velocidade inumana. E o Loki até mesmo fala, cara, você tá pegando meio que uma luta contra a gente por conta própria? Você não tem medo de nada? E o Leonardo Luna até rebate ele, falando que o Nag é muito parecido com ele, né? E o Loki, ele fala, não, mano, eu respeito vocês, mano. Tipo assim, vocês são bons até eu começar a jogar bola. E nós temos toda essa zoeira e tudo mais. Mas o Loki, ele fala uma parada bem interessante, porque tipo assim, os dois são abençoados por talento e não tem medo de nada. Só que talvez o Loki, ele comece a colocar um caminho que o Loki mesmo tenha passado. O Loki, talvez ele já tenha conhecido o medo. Porque ele mesmo fala, o medo vai destruir você, porque o Nag não tem medo de nada. E quando você tiver um medo, quando você conhecer o medo, você vai ser destruído. Ou ele vai destruir você, e isso vai destruir você. E o que aconteceu atualmente na obra? O Nag foi destruído justamente por o quê? Pelo medo de ficar sem jogar bola com Mikadyreu. Ele não conseguiu ir além por conta desse medo. E o que o Loki acabou de falar aqui agora? Que o medo vai destruir Nag Seishiro, o gênio. E de fato, destruiu. O problema do Nag não é o futebol, porque de fato, no futebol, ele é gênio. O problema do Nag é a cachola dele, a cachola fraca dele, que talvez não proporcione ambição para ele superar os medos. O que o Loki quis dizer aqui é que talvez o medo vai destruir você, porque ele não tem talvez tanta noção ou tantas consequências do que aquilo que ele acabou de fazer pode ocasionar para ele lá na frente. Enfim, vamos deixar essas suposições de lado e vamos continuar aqui com o capítulo que o Nag pede pro Ureu acelerar, porque o mundo está cheio de criaturas espetaculares, né? Enfim, inesperadas e tudo mais. Nós temos agora o time do Ureu vencendo, 5-3, eles acabam escolhendo o Kurona, mas o que chama atenção aqui nessa parte do capítulo é o Igarashi falando sobre a arma do Ureu. O Ureu não entende nada disso e o Ureu fala, pô, eu só copiei as coisas, porque eu nunca vou alcançar os prodígios desse jeito. Tipo, ele entende que copiando as paradas, ele nunca vai conseguir alcançar os prodígios. Só que isso chama a atenção do Shidou, porque o Shidou entende que ele não percebeu o que aconteceu. Ele não percebeu o que acabou de fazer. O que ele acabou de fazer? Ele acabou de copiar uma arma de um cara muito bom. E não só, ele copiou do Kurona também. O Mikadyreu, ele simplesmente transformou o estilo de jogo do cara que treina pra caramba todos os dias pra ter aquilo, simplesmente na arma dele em questão de um piscar de olho. O Shidou reparou isso e o Mikadyreu não reparou isso. Eles chamam o Kurona e o Shidou fala pro Camaleão não subestimar a sua explosão. Olha que foda isso, cara. Isso é muito legal, porque o Shidou é esse tipo de jogador, cara. O Shidou, a gente tem ali a visão que ele é um cuzão. Talvez ele seja um pouco cuzão, mas no fundo, cara, ele só quer jogar bola, ele só quer ver cenas no futebol incríveis, ele só quer ver habilidades fodas, gols fodas, e é isso. É isso que faz o Shidou ser um jogador fora de série, fora da curva. Olha que legal esse toque que o Shidou dá ali pro Mikadyreu. Agora eles vão enfrentar os 5 globais, mas isso não é mostrado. E nós temos agora os jogadores do time 2, que é o Kiora, o Nagi, o Shigiri, o Zantetsu e o Baro estudando inglês, igual aconteceu lá com o time do Izagi e tudo mais, do Rin, enfim, do Bachira. Enquanto eles estão estudando, nós temos o Nagi meio que pensativo, e ele de fato não vai estudar porque estudar é um saco. E o Kiora, ele traduz a fala que o Loki disse pra ele, né? O Kiora fala, quando você descobrir ou quando você aprender o medo, você vai ser destruído. É isso que o Kiora fala pro Nagi, no sentido tipo assim, foi isso que o Loki disse pra você, Nagi. Então achei legal traduzir pra você entender, e o Nagi começa a ficar meio que pensativo. Pô, o que eu tenho medo? Será que eu tenho medo de nunca enfrentar o Izagi? Nunca vencer o Izagi?
eu tenho que talvez ficar perseguindo esse gol pra sempre, o gol que o Izag fez contra o Nagi. Agora nós temos a chamada, os times ali naquele momento onde eles descobrem que o Kunigami foi eliminado. Nós temos essa chamada, nós temos esse avanço dos jogadores e o time 2 aparece. O Nagi, ele vai até aquela direção falando que ele nunca vai deixar aquela chama desaparecer, ele nunca vai deixar todas essas experiências que o Blue Lock proporcionou pra ele apagar esse hype que ele tem. Por quê? Porque desde o momento que ele foi levado até ali pelo Reu e foi meio que vencido pelo Izag, o Nagi, ele tá descobrindo várias e várias facetas dele mesmo, vários e vários sentimentos que ele nunca talvez tinha experimentado e nunca talvez iria experimentar se não fosse todas essas experiências que o Reu proporcionou pra ele. O Nagi, ele fala tudo isso e ele mesmo fala que ele não quer acordar deste sonho. E é aí que é o BO. Qual que é o sonho dele? O sonho dele é ele nunca deixar o fogo apagar, nunca deixar o hype apagar, o hype de vencer o Izag. Mas não só isso, porque aquilo é um sonho pra ele, vencer o Izag. A realidade é que ele não quer jogar bola sem o Mikado-Ryu, ele tem medo disso. E é por isso que aconteceu o que aconteceu com ele na obra principal, e esse capítulo faz todo sentido, principalmente com a fala do Loki. Muito foda, rapaziada. Nagi Seishiro reencontra Izag e em breve, no capítulo seguinte, nós vamos ter o reencontro de Nagi Seishiro com o Mikado-Ryu. O que será que o Nagi pensou nesse reencontro? E como é que será a reação da galera, né? As entradas ali com o Kunigami eliminado no spin-off. Belezinha? Rapaziada, fui!